Bom dia, irmãos. Uma alegria dobrada estar aqui hoje, redobrada, tendo em vista a ordenação dos oficiais desta igreja e eu poder participar, em especial do Tiago, que é meu genro, nossa família. Eu até estava conversando ali no hall de entrada, perguntei para o Vitor, quando vai ser a sua ordenação? E ele disse, acho que vai demorar uns anos ainda, pai. Ô, vô. Eu falei, E ele queria impor as mãos aqui, ele levantou a mão. E eu fui obrigado a dizer para ele, aguarda um pouquinho ainda, está meio cedo. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esdras, no capítulo de número 8. Os versículos de número 15 até o 20, para a nossa meditação. Agradeço também ao conselho, na pessoa do reverendo Tales, que me convida para estar aqui mais uma vez. Sempre um privilégio que o Senhor me concede, de poder dividir aquilo que o Senhor tem a falar. Esdras, capítulo de número 8, versículos de 15 até o 20. Diz assim o texto sagrado: Ajuntei-os perto do rio que corre para a Avá, onde ficamos acampados 3 dias. Passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulom, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios. Enviei-os a Ido, chefe em Casifia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos em Casifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18, e Asabias, e com eles Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos dele, 20. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Quando lemos um texto deste, nós temos a descrição de algo que aconteceu há algum tempo atrás. Os muros haviam sido... O povo estava no exílio, mas agora Ciro já havia libertado o povo, os muros tinham sido reconstruídos, o templo já tinha sido reedificado, e agora o Senhor coloca no coração do rei que ele precisa mandar para Jerusalém servidores, ministros que venham para organizar o culto lá em Israel. Esse é o cenário que nós nos deparamos quando lemos o texto aqui. Alguém disse certa feita que quando olhamos para uma pintura, para uma gravura, nós podemos, num primeiro momento, nos ater a tudo aquilo que está ali, logo de início. Você olha para uma gravura, para uma pintura, para uma cena como esta. Você descobre alguns detalhes pequenos, é capaz de ver o que está acontecendo, o enredo da história, o contexto e tudo mais. Se você se ater um pouco mais, se você tiver um pouco mais de capacidade técnica, você é capaz então de perceber detalhes, personagens, circunstâncias mais próximas, propósitos, desígnios que estão ali relatados. Mas quando você para e olha e percebe com bastante tempo, você é capaz de ver o autor daquele quadro. Você é capaz de olhar para uma pintura, por exemplo, e ver os traços do autor, a técnica que ele usa, toda a sua personalidade, como nós somos capazes de olhar e ver aqui. Por trás de tudo isso que temos, apesar de Esdras ser o personagem que parece ser o principal, nós temos o Senhor conduzindo todos os fatos. Olhando atentamente, você vai deparar-se com aquilo que o Senhor está fazendo na história do povo de Israel. É o Senhor quem está trazendo oficiais para organizar o culto em sua igreja. O propósito é dele, o templo é dele, o povo é dele. Trata-se aqui do Senhor, que na pessoa de Cristo Jesus, tipificado pelos ministros que virão, estão ali para governar
aquela casa, cuidar dos negócios. São os levitas, que anteriormente ele já havia determinado, são oficiais que deverão vir para ministrar de maneira devida, adequada, legitimamente colocados pelo próprio Deus. E Esdras está fazendo exatamente isso. Esdras é aquele que faz a transição entre o profeta e o escriba. E ele é o grande líder, colocado também pelo Senhor, levantado pelo próprio Deus. E é assim que nós somos capazes de enxergar o que está acontecendo nesta situação. O povo estava indo para lá, o povo de Deus se deslocando para lá, 3 dias de parada para que pudessem fazer uma avaliação. E nesta avaliação, Esdras percebe: não trouxemos os levitas. Então agora precisamos buscar estes homens designados pelo próprio Deus para fazerem este serviço. É o Senhor Jesus Cristo quem pessoalmente está governando sua igreja, como lemos nessa declaração que eu achei muito apropriada. Em nossas igrejas, em minha igreja, nesses anos de ministério, eu tenho feito a ordenação dos oficiais, dos diáconos e presbíteros e até pastores no presbitério, de maneira que eles respondam as perguntas de maneira afirmativamente. Eu nunca havia visto essa declaração, ficou muito mais pessoal. Eles se empenhando, fazendo a leitura e se empenhando. Não o pastor fazendo as perguntas e eles respondendo apenas afirmativamente o sim, mas eles respondendo e se empenhando com este compromisso. Acho muito bom isto, porque é o Senhor Jesus quem está comissionando estes homens. É bom ouvir da boca deles o compromisso também que eles estão assumindo com o próprio Senhor da igreja. Eles estão ali declarando. Mais tarde, se houver qualquer desvio, se houver qualquer falta ou desinteligência da parte destes, vocês poderão dizer: você empenhou palavra, foi você quem declarou isto, é você quem está se comprometendo com o Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Packer, na sua obra chamada Teologia Concisa, ele diz que Calvino declara lá, Calvino então diz, e Packer é quem relata isto, esta é a fonte, que Calvino disse certa feita que Cristo Jesus, o mediador da nova aliança, administra a sua igreja através de oficiais, como fazia no Velho Testamento. Foi isso também que lemos na declaração, que o pastor também leu. É exatamente assim. Nós estamos vendo o Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento designando profetas, sacerdotes e reis. E agora, no Novo Testamento, Ele traz pastores, presbíteros e diáconos. Cada um deles com a sua própria característica, num processo onde Ele usa a própria igreja, no exercício do ofício universal de cada um dos irmãos. A nossa igreja, a nossa Constituição diz assim: o poder administrativo e espiritual da igreja reside na Assembleia reunida para eleger seus oficiais. Os irmãos delegaram este ofício de privilégio a estes irmãos. É o Senhor Jesus operando na vida da igreja, realizando absolutamente tudo. É teologia, é sistema de governo, é tudo nesta trama, nesse tecido que o Senhor vai tecendo através daquilo que o Senhor Jesus realiza e governa em sua igreja. É a participação de cada um dos irmãos no voto, é o compromisso daqueles que foram eleitos, é toda esta participação num plano redentivo de desenvolvimento da igreja ao redor do tempo, ao decorrer do tempo nessa nossa peregrinação. Existe significado em tudo aquilo que fazemos, irmãos. E a igreja presbiteriana é justamente porque aqui estou e tenho certeza, aqueles que estão aqui também sabem, tudo o que é feito na igreja presbiteriana tem significado, tem propósito, tem base e autoridade bíblica. E o Senhor Jesus governa esta igreja, não só esta, como as igrejas que compõem o presbitério, o sínodo, o Supremo Concílio. Lá está o Senhor Jesus Cristo, governando. E eu gostaria de ver aqui, nesta narrativa, o mesmo procedimento. Não que a narrativa bíblica me autorize a estabelecer doutrina. Nós bem sabemos, como regra, desde o seminário, que faz um tempinho que já fiz, mas desde aqueles dias a gente sabia que narrativa bíblica não pode determinar ou estabelecer doutrinas.
Mas nós podemos, através da narrativa bíblica, descobrir como é que Jesus age. Então não é, na verdade, uma doutrina, é um procedimento, um modus operandi do Senhor, como que Ele faz isso no governo de sua igreja. E Ele vai fazer exatamente desta maneira. Vai trazer oficiais para governar no templo, lá no tempo de Esdras, vai levantar profetas, vai levantar depois aqueles que estariam, como foi dito no Novo Testamento, governando a igreja, presbíteros, diáconos que cuidarão do importante negócio. Ele está fazendo tudo isso. E como Ele faz? Ele faz segundo a sua boa mão, capacitando cada um deles, dando a eles compromissos, mas também trazendo a cada um deles capacidades, e é o próprio Senhor quem faz. A primeira característica que eu vejo da atuação do Senhor, da mão poderosa e operosa do Senhor, é que é segundo a sua boa mão que estes homens foram trazidos. Veja, o texto diz exatamente assim, quando depois que estes homens chegaram, diz o Senhor, aqui em Esdras, que foram trazidos trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós. É o Senhor, através de Cristo Jesus, lhe entregando todo o poder e autoridade, colocando-o sobre a igreja como cabeça. Ele vai dizer exatamente isto. É Ele quem vai trazer, vai levantar as pessoas, como foi orado. De certo não havia em cada um dos irmãos essa iniciativa, esse interesse tão legítimo, mas foi colocado pela boa mão do Senhor no coração de cada um daqueles que já estão atuando, daqueles que estão iniciando hoje, daqueles que vão fazer e realizar tudo que o Senhor Jesus Cristo quiser fazer através de cada um deles. A casa é do Senhor, o serviço é do Senhor, foi designado pelo próprio Deus. Aqueles que foram agora ordenados e investidos foram trazidos pela boa mão do Senhor. Quando são ordenados, investidos do ofício, eles têm agora plena certeza e convicção de que não foi apenas os homens que os elegeram, mas foi através dos homens, dos membros da igreja, da assembleia reunida, no exercício deste governo administrativo e espiritual, que designaram estes homens de ofício de privilégio para que pudessem estar aqui, trazidos pela boa mão do Senhor. Não pense que vocês estão em evidência. Há alguns oficiais que gostam de fazer testes de aceitação, de como eles estão indo, querendo saber se o que mais nos importa é saber se fomos trazidos pelo Senhor e que se o Senhor está se agradando daquilo que estamos fazendo. Muitas vezes o presbítero, o pastor, o diácono, pode até desagradar alguns dos irmãos. Alguns irmãos da igreja talvez não gostem da maneira como eles exercem o seu ministério, o seu oficialato. Mas e o Senhor Deus? O que é que o Senhor que nos trouxe? O que é que o Senhor que nos comissionou, que nos ordenou, que está nos capacitando? O que é que Ele pensa? É isto que precisamos ter em conta. É exatamente isto. Talvez isso diminuísse um pouco a política dentro de nossa própria dimensão, como instituição, como denominação. Talvez se nós pensássemos um pouco melhor nisso tudo, de como é que o Senhor Jesus Cristo se agradaria de fazermos as coisas. Às vezes nós vemos tantas disputas políticas dentro de presbitérios, dentro de conselho de igreja, de junta diaconal, coisas absurdas, completamente desnecessárias. Perdemos o foco. Deveremos nos lembrar sempre, fomos trazidos pela boa mão do Senhor. O conselho, quando encaminhou a assembleia, quando encaminhou os candidatos à assembleia, eles estavam sendo instrumentos nas mãos do Senhor. É o Senhor quem está fazendo tudo. Ele nos queria como ministros, como oficiais, como foi lá nos dias de Esdras. Quem trouxe os levitas? A boa mão do Senhor os trouxe até nós. Quando o reverendo Tales disse, vocês se comprometem a se subordinar, a se submeter ao governo desta junta, deste conselho, a igreja disse sim. É preciso saber, ter certeza e convicção absoluta. Eles estão ali, porque foi o Senhor quem os trouxe, foi o Senhor quem os colocou ali. O que é que o Senhor vai fazer através desses homens? É preciso que nós tenhamos isso em mente.
quando nós estivermos atuando, ministrando a serviço do próprio povo, porque estes que foram eleitos foram chamados para servirem. É exatamente isto. O diácono, o pastor, o presbítero, eles estão a serviço. Então, cada vez que o Senhor nos dá esta honra, nos dá este privilégio, traz consigo uma grande, enorme responsabilidade. Estou a serviço do Senhor para poder atender aqueles que precisam. Os presbíteros do governo, os diáconos no exercício da misericórdia, que é importante, os pastores, na entrega do conhecimento que o Senhor dá a eles, iluminando cada um deles, preparando para que possam ser então oficiais, trazidos pela boa mão do Senhor. A característica do profeta era o conhecimento, o que se mais evidenciava era esta qualidade de ter o conhecimento da parte do Senhor, como boca de Deus. Dos sacerdotes, esperava-se a mediação, a misericórdia, toda a mediação que era feita entre o Senhor e o seu povo. E os reis eram aqueles que deveriam ter um senso de justiça para que pudessem fazer de maneira adequada este exercício. São os pastores, os presbíteros, os diáconos, trazidos pela boa mão do Senhor. Deixem que os outros percebam que o Senhor está conduzindo a vida de vocês para o governo deste povo. Nada mudou. Se você gosta de olhar para o Velho Testamento e ver aquelas aventuras, as narrativas que nos conduzem, que em viagens no tempo, no espaço, onde nós vemos ali o Senhor fazendo coisas maravilhosas, olhe para agora, olhe para o presente, olhe para o futuro desta igreja. Veja o mesmo Deus atuando com este mesmo povo e conduzindo cada um deles para o melhor, tornando cada um deles a imagem e semelhança do Senhor Jesus. E vai usar quem? Esses oficiais de privilégio. Somos nós. Que grande responsabilidade, trazidos pelo Senhor, para que a igreja possa ver a boa mão do Senhor, através de tudo aquilo que viemos a fazer. Que Ele cresça e nós diminuamos. É exatamente assim. Há uma outra característica também da atuação do Senhor na vida destes homens, desses ministros, destes que o Senhor governa, através dos quais Ele governa a igreja. É a sabedoria. Através da sabedoria que o Senhor vai conceder a cada um de vocês. Às vezes nós ficamos preocupados, nós estamos iniciando, talvez o presbiterato, o ministério, quando iniciamos, há uma responsabilidade e um grande temor da nossa parte. Será que estamos habilitados a fazer isto? Diáconos que foram ordenados, presbítero que foi ordenado, será que estamos prontos para isto? Não, certamente não estamos. Aqueles que já estão há muito tempo, há tanto tempo no ministério, também não estão prontos. Dependemos do Senhor, é sempre na plena dependência de Cristo. Não se trata de nossas capacidades, de nossas possibilidades, de nossas muitas qualidades. Trata-se daquilo que o Senhor vai nos entregar. Trata-se daquilo que o Senhor vai nos dar. E a principal característica é a sabedoria. Sabedoria que traz o discernimento. Sabedoria para poder entender. O texto diz exatamente isso. Trouxeram-nos segundo a boa mão do Senhor sobre nós, um homem que era sábio. É claro, Esdras também fez de maneira adequada. Se estudarmos o texto aqui, a gente vai saber, vai entender. Faltaram os levitas, eles não vieram. Esses aqui que estão conosco são homens voluntários. Será que não tinha nenhum voluntário lá da parte dos levitas? Então o Senhor chama Esdras, através de Esdras, vai chamar alguns, vai dizer, vá lá, e com muita sensatez, confirme a vocação desses homens para trazê-los. Diga a eles da importância de estar aqui. E eles foram. E com muita sabedoria trouxeram um homem que entendeu todo o plano do Senhor. Por isso também é chamado de sábio. Sabedoria, irmãos, ser sábio, não significa apenas saber para onde ir. Significa muitas vezes também saber que para alguns lugares nunca poderemos voltar. E eu estou dizendo isso com relação à nossa mente, coração, olhos, mãos, pés.
Aqueles que estão assumindo o compromisso devem ser sábios para saber exatamente o que devem fazer, como foi orado aqui, que sejam exemplos na disciplina, no comportamento, que sejam irrepreensíveis no seu andar, no seu cuidar, no seu sentir, no seu falar, no seu escolher. Então, sabedoria não é só saber para onde ir, é saber também que há lugares que nunca mais vamos poder voltar. Tudo bem, estivemos lá, mas agora nunca mais. O nosso coração talvez tenha se desviado e sentido, ou nutrido sentimentos que agora não podem mais estar presentes. Na administração da igreja não pode haver pessoalidades, por exemplo. Lamentavelmente a gente vê muita discórdia, o povo se degladiando dentro de sua própria trincheira. Lembrar que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. A nossa luta não é contra homens nem contra irmãos. Não entrar no jogo do inimigo, que quer solapar a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa comunhão de irmandade. Sabedoria, irmãos, discernimento para tal. É necessário isto. Por isto, os oficiais, tanto presbíteros como diáconos, alguns gostam de dizer que o diácono é o primeiro escalão, segundo vem o presbítero, né? E terceiro está o pastor. Que coisa lamentável de se pensar. Eu pergunto para os irmãos, será que no Velho Testamento, o profeta estava acima de rei, de sacerdote? Qual era a importância dos três? No Velho Testamento a gente não discute isto. E no Novo Testamento, quando o diácono é eleito presbítero, agora parece que elevou a carteira, né? Subiu um pouco o patamar. Nunca foi assim. Cada oficial tem sua vocação, tem que ter sabedoria. O diácono tem que ter sabedoria, ele constitui, ele constrói o tecido social da igreja. Quando você olha para um diácono, você vê nele o exercício da misericórdia, você cria com ele uma dependência de que você tem a certeza absoluta que se o que você precisar, você deve contar com este diácono. Então ele precisa de sabedoria, ele precisa de discernimento, para saber o que faz. Ele está em contato com o povo, ele recebe os irmãos na igreja, ele vai na casa dos irmãos, ele sabe das necessidades, dos problemas que cada um deles enfrentam. Se o diácono fizer o leva e traz, ele destrói a igreja. O diácono deve estar preparado com toda a sabedoria para ouvir atentamente, filtrar o que precisa, passar para o conselho, para o pastor, fortalecer esse tecido social da igreja, não ser o elo mais fraco de uma junta diaconal. O presbítero também do mesmo modo, com toda a sabedoria, entender e discernir, tendo uma visão do todo, e não de pessoalidades, de individualidades, de grupos particulares dentro da igreja, mas no atendimento pleno de cada uma das necessidades. E quando administra em função do povo, da grande maioria, na contemplação do todo. Quanta sabedoria é necessário nesse instante para fazer isto. Às vezes os irmãos acham, a igreja pensa, que é o pastor que tem que ter essa visão administrativa do todo. Não é, irmãos. São todos os oficiais em si. Nós trabalhamos em função da igreja. Nós estamos aqui para servir a igreja. O pastor, com todo o conhecimento que recebe da parte do Senhor, fala em nome do Senhor. Ele é a boca do Senhor. Ele tem que trazer toda a confiança da igreja naquilo que ele entrega. A igreja tem que vir para cá e saber, hoje eu vou ouvir a voz do Senhor. Confia no diácono, depende do diácono, se subordina e se submete ao governo do conselho, e tem plena certeza de que o seu pastor tem sabedoria suficiente para falar aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um. Isto é difícil, irmãos, não é tarefa pequena. Portanto, eu digo para vocês, não há graduação em termos de oficiais. Todos são importantes, muito importantes. E é preciso então toda a sabedoria para julgar, para saber, para fazer, para ser
Tudo isso era exatamente isso que o Senhor queria, quando Ele levantou, por exemplo, uma tribo inteira vindo de Levi. Ele designou todos estes que viriam. Depois Ele levanta profetas, depois da casa de Davi Ele traz seus reis. Ele tem todo um projeto, há todo um propósito, um escopo totalmente criado, feito, elaborado desde toda a eternidade. Isso não mudou. Isso é com a igreja hoje. Quem quebra este procedimento e esta regra, quem infringe esta regra, vai pagar um alto preço com a igreja. Nós precisamos entender desta maneira. Então, eles são trazidos pela boa mão, são capacitados com a sabedoria dada pelo Senhor. E por último, é importante saber também o terceiro modo do Senhor operar na vida desses oficiais, daqueles que são vocacionados, é que nunca estarão sozinhos. Veja, o texto diz exatamente isso. Trouxeram, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias. E agora, o texto prossegue. Com seus filhos e irmãos, 18, depois mais 20, e depois mais um tanto de irmãos, para ministrarem. O que isto tem a nos ensinar? O texto diz que, junto com ele, vieram 250 levitas. O que isto quer provar e nós precisamos entender, é que em algumas circunstâncias, irmãos, quando as coisas parecerem desmoronar, nós temos que ter a certeza absoluta, esses oficiais, nós temos a companhia de outros braços. Isto é fundamental para que haja um bom desempenho do oficialato. Diácono, pastor, presbítero, tem que ter certeza absoluta, não está sozinho. Ele está ali, mas ele tem a companhia de outros. É a certeza de que nunca vai caminhar sozinho, mas será animado, ele vai ser levantado, ele vai poder prosseguir, porque ele tem a companhia de outros. Sempre foi assim. Elias, quando estava em grande depressão, depois de ter se levantado contra os profetas de Baal, ele estava lá naquela caverna sozinho, e ele declarou a Deus todo o seu desânimo. Ele achava que era só ele que tinha restado. O Senhor Deus então diz a ele, corrigindo, ele diz assim, repreendendo, diz o texto: tenho conservado em Israel 7.000 que não se dobraram a Baal. Calma, meu filho, calma, Elias, tem mais 7.000 que pensam, que sentem igualzinho a vocês. Você não está sozinho. A junta diaconal é uma junta, um conselho é um grupo. A nossa Constituição estabelece até um número mínimo de presbíteros para compor um conselho. Tem que haver. Irmãos, na igreja presbiteriana tratamos sempre em comissão. A SAF tem uma diretoria, o PH, a UCP, a UPA, o MP, tem uma diretoria eleita, tem no mínimo 5, 6 homens. O presbitério tem sua comissão executiva. Toda a comissão funciona como um relator. Tudo é feito em grupo na igreja presbiteriana. Um tribunal é feito e eleito, tribunal de recurso, é tudo feito em função de homens que estão sempre juntos, presbíteros e pastores, se unindo forças para poder resolver. Nada se decide sozinho. Eu vim de uma igreja, nasci em uma igreja, onde o pastor tinha plenos poderes. Era terrível. A igreja dependia dele, do seu bom humor, da sua maneira de como ele enxergava as pessoas. Depois, quando conheci a igreja presbiteriana, descobri, aqui é feito justiça, e há recursos. Nós estamos sempre em grupos. Se fizermos aquilo que é certo, o sucesso não é de uma pessoa, é do grupo. Se fracassarmos naquilo que imaginávamos fazer, o fracasso é dividido e a culpa é dividida em várias partes. É importante isto, sabemos que estamos juntos, e o presbítero precisa saber disso, o diácono precisa saber disso. Esse é o motivo para aprender a agir e pensar sempre em grupo, nunca de maneira isolada, irmãos. Quem pensa estar fazendo alguma coisa sozinho,
Não tem de Deus a aprovação. Não tem de Deus a aprovação. Não há projetos particulares dentro da igreja de Cristo Jesus. Ele fez, Ele instituiu que fosse assim. Então não tente tomar o lugar, ou querer levar a vantagem, ou tomar para si à frente aquilo que vai trazer evidência para você. Calma, respira. Tudo precisa ser feito em grupo, com votação, sempre pela maioria. É assim que resolvemos as coisas. Nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum diácono se dará mal nessa situação, porque ele está pronto para ouvir. E a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Isso é importante, ouvir as pessoas. Ah, mas eu sei exatamente o que fazer. Guarde para si, ninguém está interessado. Nós não estamos interessados naquilo que você sabe fazer, nós estamos interessados naquilo que o Senhor Jesus quer fazer. E é aí que reside a grande diferença. Centralização nunca foi a opção do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre trabalha. Ele mesmo escolheu 12 apóstolos. Ele tinha 12 filhos de Jacó. Ele tem 12 apóstolos que depois os entregou para levar a sua mensagem ao mundo. O Senhor Jesus sempre teve esta noção de que na igreja trabalha-se em equipe, em grupo, para que possamos decidir aquilo que o Senhor tem a dizer, a falar, porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita no irmão ao meu lado, e Ele pode usar o irmão, e Ele vai usar os irmãos, com toda a sabedoria também, porque foram trazidos pela mesma boa mão, é dado a eles a mesma sabedoria, e você olha para o lado e fala assim, tenho força neste grupo, há sentido em se fazer as coisas, confiamos em Cristo Jesus. É exatamente assim que vai funcionar. O nosso Senhor realmente é sábio. Desse modo, Ele vai eliminar daquele que está em evidência a jactância, o orgulho, a vanglória. Infelizmente, até a igreja presbiteriana tem buscado lideranças individuais. Isso é triste, isso é lamentável. Colocado homens em evidência. Parece que o povo gosta de ter isso, buscar alguém que esteja em evidência, quando na contramão de tudo isso, vem o Senhor dizendo, quem decide as coisas é uma comissão, é um conselho, é um presbitério, é um concílio, é uma junta. É isso que precisávamos entender nesta manhã. Sempre foi assim com o Senhor, sempre esteve bem claro este projeto do Senhor. O Senhor vai tomar conta de sua igreja, vai levantar oficiais como tem levantado aqui nesta igreja, dentro de um processo que foi certamente feito segundo a nossa própria Constituição. Trouxe homens, segundo a sua boa mão. Vai dar a eles sabedoria para que possam administrar este importante negócio que é a casa de Cristo, sabendo eles que o Senhor também não levanta apenas ou individualmente homens, mas Ele levanta grupo de homens, um grupo de homens, que vão estar juntos, trabalhando. Esse é o método do Senhor. Que o Senhor seja louvado, que nós possamos entender nesta manhã, a igreja também possa entender como é que o Senhor está e continua operando em sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.